Muito boa tarde, tá começando o Entre Família, é um prazerzaço ter você aí. Chama todo mundo, eu sei que essa criança já tá no seu pé aí, o cachorro já tá latindo pra querer sair, pra fazer um xixizinho lá fora, mas o importante é você continuar com a gente até os 4 compromissos marcados aqui. Boa tarde, Carol. É isso aí, já foi desenhado o negócio aqui, mas a vida é como ela é, entendeu? Não, aqui não é Hollywood, mas também é um lugar de esperança, porque a gente traz algumas questões aqui, aborda e sempre dá uma linha do conhecimento. Você passa aqui para aprender, independentemente da situação. Ah, hoje eu vou deixar de aprender. Não. Você aprende até quando você não está com vontade. Você aprende a fazer as coisas sem vontade. Então, olha aí, é um aprendizado. Com certeza. E hoje nós vamos falar de um tema muito assim... Não sei se é polêmico, se é complexo, ou quem sabe você nem parado para pensar sobre esse assunto. É o instinto materno. Cris, será que o instinto materno... Não tem, não? Não tenho. Instinto materno, não. Não, por quê? Porque eu sou pai. Que criança esse Cris, meu Deus. É uma outra coisa que eu vou ter. Terapia para outra coisa. Infantilidade, essas coisas. Mas vamos pro que interessa. E aí, cara? Vamos falar sobre o instinto materno. Será que todas as mulheres que se tornam mãe, elas têm um instinto materno? É algo assim inerente, assim, ó. Tive o bebê, pronto, já sei o que fazer, eu tô amando, já tô cuidando, já põe nas costas e tal, chorou, sei. Ó, peraí, deixa eu ver se chora. Dó maior. Quer beber? É mamar. É isso aí, ó. Não, peraí. Tá agudinho, agudinho. Fralda, cocô. Bacana. Pode tirar. É. Quer dizer, né? O neném nasce e você fica pronto. E aí, Cris? A gente se depara com a mãezinha, ela acabou teu bebê. Tá em choque, ela não sabe o que fazer. O neném chora, não sabe o que eu choro. Como ela não sabe? Cadê o instinto? Aí ela se sente mal. Você viu a questão toda? O quanto que você pega, às vezes, algo que vem, né, da natureza de Deus, criado, um exemplo de amamentar, né? Por exemplo, eu vi minha esposa no parto. Rapaz, Deus é tão legal que ela foi fazendo as questões, corpo, ele já vai resolvendo. Ela dizendo que vai. É instintivo. Passou, fez um parto normal. Sim, Acabou. Foi pra lá, o nenenzinho, não sei, o leite descendo e tal, a fisiologia, né, comandando por esse, regendo o corpo que Deus desenhou. Agora, a outra questão, às vezes você joga um pouquinho do instinto, até quando é uma junção do que eu já aprendi, do conhecimento, das coisas que você vai pegando. Então, existe uma linha tênue entre o conhecimento e o instinto que a gente fala, né, Será Carol? que a gente anula a possibilidade de conhecer e desbravar esse bebê novo? E aí você tá ali, ó, no segundo filho, você vai falar, eu vou levar tranquilo, porque eu já tive o primeiro, eu sei como é que é. Aí vem o segundo, rasteira. Refluxo. Meu Deus! Refluxo, leite específico. Mas será que eu não deveria saber cuidar de um bebê, já que eu sou mãe pela segunda vez? Aí vem mais uma culpa. Meu Deus, tira da sacola essa culpa e coloca conhecimento, aliando as questões, né, da fisiologia da mãe. Que legal que o cérebro se transforma, né? Também. Já vimos aqui a questão, o cérebro da mãe transforma e realmente ela fica mais atenta e tal. Mas para de cobrança, porque cada um é um desenho especial de Deus. Que delícia! Cada um no seu tempo. Ninguém tá adiantado nem atrasado. Você está no seu tempo e, de acordo com o nosso tempo, nós vamos pro intervalo que é rapidinho. E na volta eu vou passar um número para você interagir, perguntar. Bora lá! Hoje é dia de terapia no Entre Família. Respira fundo. Sexta-feira, graças a Deus. É rápido o intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta já na abertura do programa. Não, peraí. Já deu polêmica. A gente tá conversando. Já estão de conversinha aí. Mandou no grupo, viu como é que não é? Cadê a cobrança? Viu, mãe? Você falando que tinha que ter instinto me cobrando essa questão toda. Não é pra isso que esse programa serve. De vez em quando a gente faz isso também, tá? Aqui no intervalo, em casa com as pautas, mas não é pra isso. Não. A ideia é fazer com que você tire suas dúvidas, pra você colocar inclusive um case, o seu processo que deu sucesso. Olha, uniu a questão da fisiologia, eu vim já com o vidinho mais atento de casa, mas automaticamente, não só ouvindo, eu aprendi o que eu estava ouvindo. Olha que legal, criando a história, entendeu? Com certeza. E é o seguinte, qual é a sua ideia de instinto materno, né? Qual é a sua visão sobre a maternidade? Eu quero que você abra o coração aqui pra gente. Não, toda mãe teve um bebê, é um negócio assim, que o negócio já vem, né? E você consegue cuidar, e é isso mesmo. Quem não consegue é porque não tá ouvindo direito, né? O próprio corpo. Ou não, né? Assim não, a gente vai aprendendo. Você tem 5 filhos, o 5º te dá uma rasteira que você não consegue lidar com essa situação. Manda pra gente aqui qual é a sua experiência nesta área, viu? Não é resposta certa, não. É experiência. Experiência. Boa, tá? O que a gente vai te dar de certo mesmo é um número para você enviar, que é o WhatsApp que tá passando aqui. Esse sim, tá? O instinto tá me dizendo também, né, viu? DDD 12 98315 0249. Manda. E aquela mamãe mais envergonhada, manda, sei lá, ó, Maria da dúvida, tal. E vamos fazer o seguinte, ó. A Petra já tá aí, esperando você, tá?
Abre o teu coração que a gente vai para nossa sala da verdade. O pastor está aqui também, Vamos lá. vai poder contribuir. Tirando dúvidas. Já. Compartilhei o que a gente fazia aqui no programa e tal, e uma pessoa colocou uma situação de um amigo que a esposa está esperando um bebê e 6 meses, e de repente ela travou geral no sentido psicológico, assim, de, sabe, uma repulsa, emocionalmente, assim, a repulsa, negação, né, até com o marido, assim, não quer contato com ninguém. Eu achei interessante, né? Foi assim, até sugeri que assistisse o programa, acho que foi... Legal, providencial. Então, E, de fato, a maternidade ela gera muitos conflitos internos e cada mulher vai ter uma forma de abarcar, acolher esses conflitos. Então, o que você precisa entender é que não existe uma norma, uma regra, não, eu deveria ser. Você não deveria ser nada, você deveria ser o que você é, tá? Porque só você viveu a sua história, entendeu? É desta forma que Deus te vê, assim que a coisa tem que acontecer. Olha, primeiro, antes de começar aqui o nosso bate-papo, antes de apresentar a Petra, falar com ela, eu quero aqui chamar o pessoal das ruas, porque nós fomos às ruas para saber o que é instinto materno na sua percepção. Pode rodar. Quem aí nunca ouviu uma história de que o instinto materno precisou entrar em ação? Diante de uma tomada de decisão rápida, diante de uma situação complicada, ou até mesmo da mãe adivinhar o que o filho estava precisando. Minha mãe mesmo, olha, altas vezes já adivinhou o que estava se passando comigo. Mas será que as pessoas acreditam mesmo que existe instinto materno? É o que eu vou descobrir agora. Absolutamente. Mãe sempre sabe, né? Quando tem alguma coisa errada. A gente é feeling, né? A gente sente na energia da criança. A gente é bem conectado com os nossos filhos. Afinal, gerado no ventre, não tem como. Ah, existe sim, porque, né, a gente sabe que o filho da gente sempre precisa, né? Existe. Sim. Existe sim. Já aconteceu da mãe de vocês ter esse instinto aflorado e saber alguma coisa na vida de vocês e ela dizer vai dar certo ou então não vai dar certo e aí Sempre acontece, sempre acontece. Já aconteceu com você também? Com certeza, muitas vezes. Inclusive, eu acho que o mais clássico é ela falar, leva o guarda-chuva que vai chover e eu não acreditar. E, tipo, levar uma chuva. Mas também com tudo, sempre, sei lá, tô meio abatido, ela sabe que eu preciso conversar, de ouvir ela. Enfim, né? Não sei, assim, uma mãe, ela sempre vai saber o que o filho precisa. Sim, acredito, claro. Já aconteceu muitas vezes da senhora adivinhar o que estava acontecendo com seus filhos? Olha, adivinhar não, mas o instinto materno fala bem alto, viu? E a senhora falava e estava certa. Ah, não chegava a falar, né? Mas a gente pensa e tem vontade de falar às vezes. Mas os filhos já estão adultos, né? Então às vezes a gente dá umas indiretas, né? Mas Dá um jeitinho, né? isso. Pelo menos da minha mãe, com certeza. Ela sempre soube que você precisava. Sim, e ela sabia de coisas antes de mim e muitas vezes, por exemplo, apresentava uma pessoa, ela já sabia que aquela pessoa Não ia dar certo. não era uma boa pessoa. E ela tinha razão. Com certeza. Todas as vezes. Uau! Que extraordinário! Então eu acredito piamente em instinto materno. Eu acho que o clássico em São Paulo é a chuva, né? Que fala assim, leva um guarda-chuva que vai chover. E tá aquele sol, você sai de casa e chove. E ela já aconteceu de, sei lá, tipo, adivinhar que vocês estão num perrengue, principalmente com essa coisa de namoro. Sim. Ela já chegou perto de mim e falou, já tá brigado com o namorado, né? E tava. Tá brigado com o namorado ou não tá, menina? Não tem como. A minha filha eu também percebo, mas é porque minha filha tem uma mancha na testa, a Isabela. E aí toda vez que ela chora, a mancha fica muito vermelha. Então aí eu já sei. Aí ela chegou com a mancha muito vermelha, pronto. Não é nem questão de instinto, é só saber. Eu vou dar uma dica pra Isabela. Isabela, usa uma faixa aqui. É isso, ela falou. Tá? Pro cabelo Ela falou e assim, tal. o meu problema é que eu não Chega posso em usar casa, franja. quando tiver com a bad, deixa a faixinha ali e fala assim, ó. Só olha pra Carol assim, a leitura é minha agora.
Isabela Rambo. Aquela festinha de corredor. Seja muito bem-vinda, Petra. É um prazer te receber aqui, psicóloga, amiga, e tá aqui para ajudar a gente a entender sobre esse tema. Obrigada, é um tema muito interessante, né? Quebrar mais uma coisa que a gente escuta muito, né? Engraçado Deu 100% ali, ó. 100% das pessoas, da nossa enquete. É 100% da enquete. Da nossa pesquisa. Existe... Todo mundo falando que tem, mas Existe na verdade... instinto. E aí? O Cris não gosta dessas quebras de... Não, quebra de infância, a gente fala. Quebra de infância. Eu tô de boa. Tá de boa hoje? Só deu algumas polêmicas, algumas quebras que deu aí. Em outros momentos, mas com esse aqui... Mas eu gosto. Mas eu acho legal. A gente estava até comentando, enquanto estava o Fala Povo aqui, que a gente vê, olha, tá doendo a minha perna, né? Vai chover. Aí tem toda uma explicação, né? O pastor estava falando da troca de uva, essa questão da gravidade e tal. E eu acho que essa vai chover, né? A experiência de quem sabe quando está o tempo um pouquinho mais quente, né? A vivência dessa mãe. Ou quando ela olha no rosto, essa leitura facial, né? Que o subconsciente fala, olha, eu sei que quando ele está triste, tem tal formação. O subconsciente fala, olha, mãe, se atenta. E a mãe está sempre atenta nos filhos. Eu acho que seria mais essa linha, né? Qual é a diferença entre essa percepção e o instinto? Não, o instinto é aquela coisa nata, né? Você já nasce com aquilo, né? Agora, só que a gente não tem isso. Agora, a percepção, né? Que nem quando a gente está com um bebezinho, e aí quando a gente escuta isso, o que seu bebezinho tem? Poxa, tem 5 dias que você tá com o bebê, você não sabe. Você não sabe se ele tá com cólica, se ele tá com frio. Eu lembro que a Bia, ela nasceu em janeiro, né? E aí eu colocava um monte de roupa nela. Eu não sabia o tanto de roupa. É o que a gente vê na revista, colocar. Criança com roupa, né? Não é? Então, não é instintivo. E a gente vai escutando isso. Eu me lembro que algumas pessoas falavam, mas o que está acontecendo? Eu falava, eu não sei. E a gente se sente, assim, uma péssima mãe, um péssimo pai, porque as pessoas falam instinto materno, mas algumas pessoas falam que o pai também tem esse instinto. Não tem. É uma questão de treino. Quanto mais a gente convive... se for falar de vocês dois aí que estão trabalhando há 2 anos juntos, né? Às vezes o Cris, a Carol não chega um pouquinho diferente, vocês já não sabem, tá acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa pegando, né? É mais ou menos a mesma coisa. Então a gente tem que entender, tirar isso. É instinto, para de falar. O que está acontecendo? A mãe não sabe. É claro que depois a criança já está com 5, 6 anos, já está um pouquinho maior, ela já entendeu o comportamento, já aconteceu várias e várias e várias vezes. Então, ela, às vezes, pega um pouquinho antes, mas não é instinto. Agora, existe uma predisposição maior em uma mulher, numa outra, alguma que tem essa adaptação assim, mais rápida, outra... Estou colocando isso para acontecer exatamente, para não acontecer exatamente o que a Carol falou, né? De que ninguém se sinta culpado porque em algum momento... Existe isso ou psicologicamente? Então, sim e não. Existem respostas que não são absolutas. Por quê? Vai depender de todo o histórico familiar, o que essa mulher viveu. Então, assim, a predisposição não, mas se essa mulher foi criada num ambiente acolhedor, se ela teve uma mãe ou uma outra mulher que acolheu, que fez esse papel materno, ela tende a saber atuar com mais propriedade, vamos dizer assim. Se ela teve contato com outras crianças, com outras mães, vai ser um pouco mais fácil para ela. Agora, se é uma mulher que não teve irmãos, que não tem família perto, que não tem contato com outras mulheres, pode ser que seja um pouco mais difícil para ela. Se é uma mulher que teve problemas com a mãe, que de repente foi adotada, que foi por uma família e ficou um tempo no abrigo, né? Porque existem crianças que ficam. E por mais que no abrigo eles tentem dar todo o amor, acolhimento, não tem como, não é de abandono, não né? é a mesma coisa, né? Então, de repente, essa mulher engravida
E vai vir um monte de pode vir um monte de fantasmas nela, né? Será que eu vou conseguir, mas eu não tive? Enfim, então eu não gosto de colocar o carimbo, assim, sabe? É assim ou é assado, porque vai depender do contexto de vida. Mas o contexto, o meio pode gerar isso. Influencia, sem dúvida. Mas o que eu costumo falar muito é assim, nós precisamos olhar para os nossos traumas. Então, assim, não espere engravidar ou pensar na possibilidade. Eu acho que todos nós, a gente ganha como indivíduo, como família, a sociedade ganha quando nós olhamos para os nossos traumas. Porque se nós normalizarmos o processo de autoconhecimento, a gente vai se preparando cada vez mais. Então, vai chegar essa gravidez, ela já sabe que ela teve um medo, o que ela sentiu. Então, quando vem aquela sensação à tona, ela fala, opa, eu sei de onde que isso está vindo. Por exemplo, quando você já sofreu um acidente de carro, por exemplo, ou já quebrou um braço, qualquer coisa, quando você passa perto de um acidente, vem aquela lembrança, ou se você quebrou o braço, você vê alguém, já vem aquela sensação. Eu conheço uma pessoa que queimou o rosto abrindo um negócio de água do carro, sabe? Então, cada vez que ela vê alguém se queimando um pouquinho, já vem aquela sensação. Radiador, filho. O radiador. É muito interessante, né, esse movimento que o cérebro faz. Eu assisti um documentário esses tempos aí falando do funcionamento, e aí contava a história de uma mulher que tinha passado por uma enchente muito forte numa região nos Estados Unidos, e ela, diante da situação de salvar os filhos e a água, ela paralisou. E ela não imaginava como ela ia reagir diante de uma situação como essa. E aí, depois de passado este problema, eles fizeram algumas ações, algumas campanhas para que as pessoas pudessem, você pudesse reviver, né? E também se preparar para situações como essa, porque como a amígdala, que é a área cerebral aí do instinto, ela não tinha informação nenhuma sobre, nunca vivi uma enchente, então não tem informação nenhuma, nunca li sobre isso, não pesquisei, não me informei, então o cérebro não tinha conteúdo para, não, vou reagir assim diante deste problema. Sim. E aí falava que exatamente esse é o processo do preparo, né? Então, eu não sou mãe, posso ler sobre, posso observar outras mães, posso fazer parte de rodas de conversa, isso pode me ajudar no momento? Pode ajudar, pode ajudar. Mas não necessariamente uma pessoa que nunca teve contato, que não maternou ou não foi maternada, que tem a ver com o fato não só de você ter nascido, né? Mas o fato de você ter sido acolhido e esse movimento ter acontecido com você. Sim. Você não vai conseguir passar isso adiante, né? Simples assim. Então, quanto mais conhecimento seu cérebro tem, mais treino ele tem para reagir diante do inesperado, que criança é uma caixa do inesperado. Isso que a Carol está né? falando é demais. A gente saiu de Itapema para morar na Serra Gaúcha, sem nenhum dos pais, nem os meus, nem os da Silvia. Eu disse, cara, a gente vai ter que mergulhar nisso. Eu fiz massagem todos os dias na Silvia e era um momento da gente estar conversando. Cara, porque eu tinha outras rádios que eu... No período da gravidez. No período da gravidez. Eu disse, olha, eu estou às vezes em uma rádio que pode estar a 1 hora. O que a gente faz? Porque a gente morava a 2 quadras do hospital, né? Então, quem você vai ligar? Como vai funcionar? Como que funcionam as contrações? Então, a gente foi falando, um exemplo. A tua mãe tem predisposição a estrias. Você sabe que você pode ter. Tá tudo bem? Cris, eu vou passando creme. Mas foram 9 meses. No 8º mês, ela não tinha nenhuma. No 9º, veio. Mas o que fui preparando psicologicamente ela nesse período para ela entender a questão da pele. Lá vai ter oportunidade de fazer o Pilates, que a gente estava vendo. No último mês, ela vai fazer que tipo de caminhada? Você pode pisar a escada? Até que mês você vai dirigir? Porque a pessoa se sente, não posso fazer mais nada. Gente, vai chegar um momento que pode te limite. Claro que ela foi até os 2 últimos dias de nascer o bebê. Mas quando nós chegamos, eu estava realmente longe. A 1 hora no final de semana, mas eu já tinha alguém para ligar, para me substituir. Vimos, nos preparamos, fomos para o hospital, já sabia que eu tinha que ficar com ela no braço. Aceleramos, porque sabemos que a mãe dela tinha uma predisposição a demorar um pouquinho para o parto. Ela chegou às 5, ela ia ganhar só no outro dia. Com a aceleração que a gente fez, de 4 horas, ela ganhou no mesmo dia, às 11 horas. Diminuímos a dor dela, ganhou sem nenhum ponto um parto humanizado. Então, um exemplo, automaticamente, se a gente não sabe, a gente deixa ela sofrendo ali, vai ter medicação, mas não.
tinha o papel do pai nesse momento. Então, não foi muito diálogo, muita foi conversa. muito diálogo, né? Claro que ela disse assim, Cris, agora sabendo da experiência que eu tive, hoje nós faríamos outra questão. Então, você tem, além do conhecimento, você tem a vivência do parto, né? É muito diferente. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, né? Porque instinto materno, escutar isso e para a mãe que adota o bebê. Né? Se a gente começa a falar, e aí ela fala, poxa, não veio de mim, então assim, eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ter esse instinto aí. Boa. De jeito nenhum, porque na verdade como o instinto não existe, fica muito mais leve para ela entender que ela vai aprender, assim como uma outra mãe, ela vai conhecer o bebê, ela vai errar, quem nunca errou, né? Ela vai se desafiar e tá tudo bem. Não tem uma fórmula, a gente tenta buscar essas fórmulas, mas não existe. Existe o que funciona para cada família, por isso que estudar, reconhecer os próprios traumas, né? Acho que foi ontem ou há 2 dias atrás, eu perguntei se alguém reconhecia no Instagram, se alguém reconhecia, tinha traumas mal resolvidos. 80% respondeu que tinha traumas mal resolvidos. E eu me questiono, o que faz as pessoas terem esses traumas? Desses 80%, se eu fosse perguntar quem já teve trauma, acho que 100%. Não sei se esses... É que é só uma enquete de Instagram, né? Mas desses 20%, eu não sei se esses 20% não sabem que tem ou se já trataram o trauma. Agora, é um número muito grande, 80% tem traumas mal resolvidos, então precisa olhar para isso. Cada 10 pessoas, 8. Isso é muito forte, né? Muita muito coisa. Forte, muito, né? E se a gente levar em consideração que até quem percebe, às vezes não sabe qual é a raiz desse trauma, onde exatamente ele está alojado, qual é o impacto e como você vai ter que fazer para resolver, aí, meu filho, vamos olhar para si o mais rápido possível. Bora para o intervalo? Ainda hoje tem dinâmica, tem você aqui, daqui a pouco sua interação está aqui, a gente vai sentar, ampliar essa conversa e vamos continuar juntos aqui. É rápido intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta no nosso intervalo. Eu sempre revelo, sou o repórter do intervalo. Falo que o assunto está rendendo e vem uma construção já já. Agora eu quero falar o seguinte para você que está falando assim, Cris, olhando agora o que tem no chão e a comida que eu fiz, que está na volta da mesa, o meu instinto me diz outra coisa e que eu não quero nem dizer no WhatsApp. Eu tenho vontade de pegar esse prato, grudar na parede e dizer que essa casa não é minha. Calma. Relaxa, relaxa. Isso é o meio que você está vivendo. Às vezes tem dias, tem a pandemia aí, calma. Vamos pegar nada de grudar pratos no chão, sabe por quê? Porque quem vai pagar é você mesmo. Tenta externar outra coisa sem quebrar os móveis. Tô te falando sério. Vamos buscar outra linha. Primeiro o seguinte, vamos pegar e analisar como é que está essa questão do diálogo em casa. Cris, a gente está conversando, outra, cada um ajudar. Você não está sobrecarregada? Meu Deus, mas homem é tão diferente de mulher, né? Homens de barro, mulheres de osso. Entender um pouquinho dessas dinâmicas, até o meio que nós vamos falar. Agora mudou um pouquinho até esses papéis. Calma, vamos buscar ajuda, conhecimento. Não vamos resolver tudo assim, no griteiro. Gente, sentar à mesa, os celulares, aqui nessa revista é um presente para você. São 15 temas que vão ajudar você em todas as áreas. Aqui tem a Operação Super Nanny. Você lembra daquela mulher lá, aquele reality show? Rapaz, ela entrava, respirava, as crianças estavam no chão. Mas não, tinha uma linha, tinha uma técnica ali envolvida, tinha nada místico naquela mulher. Mas tem um tema sobre isso. A questão toda também do entendimento, de quem você é. Emoções venenosas, que estão fazendo com que o seu dia seja pesado. Entender um pouquinho como lidar com as coisas do passado, as coisas do futuro, ansiedade, depressão. Colocar nomes nesses sentimentos. Aqui também tem, sexo super bonder. Cris, aqui não tá mais. Eu acho que deu o que tinha que dar, menino. Tá difícil o negócio. Calma. Vamos achar aquele caminho onde aquela princesa ainda está na sua casa, aquele príncipe ali, não aquele de Hollywood, aquele que tem problemas, mas também tem aquele carinho especial. Cris, eu quero essa revista aí, menino, quanto que é? Você não vai pagar nada, já foi pago para você vai ligar agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. Eu só falei 3 temas, tem mais 11 temas aqui que vão ajudar você, pede agora. Vai ter um WhatsApp aqui, que eu vou dar tempo de você pegar o celular. Pega o celular, agora isso. Tira a foto aqui, o celular aqui. O WhatsApp é o 12 9
98244-4449. Cris, repete aqui, que agora que eu peguei o celular, menino. Tava debaixo da coberta, o cachorro tinha arrastado. Calma, se o cachorro tá mandando em casa, tem que parar para organizar essa casa, meu Deus, o cachorro não pode mandar aí não. Vamos lá, DDD 12 98244-4449. Revista Entre Família, o nome do seu programa, a revista vai de graça, ó. Beijo no coração, tá bom? Vamos fazer o seguinte, Carol, a gente tem que acrescentar, sabe o que aqui? Você que vocês são mães, mais mas uma uma mãe. experiência aqui, inclusive de algo diferente, para que a gente poder colocar essa história aqui na roda, ver como é que aconteceu. Será que tem alguém para falar com a gente? Com certeza. Uma mãe é pouco, duas é bom, três sensacional. Vem chegando aqui com a gente para conversar aí sobre a sua experiência, a Débora Aline Franco Diniz. Ela é professora, ela é mãe e vai contar um pouco da vivência dela com esse tema maternidade. Seja muito bem-vinda, Débora. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer te receber aqui. Débora, conta um pouco pra gente da sua história, né? Nós soubemos aqui que você teve muito cedo, de forma inesperada, você se deparou com uma gestação, e aí são muitos sentimentos envolvidos nisso, né? Porque você tem medo, você tem a falta, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Conta um pouco pra gente como foi esse período da sua vida. Sim. Desde muito cedo, eu sempre quis ser professora, mas nunca passou pela minha cabeça ser mãe. Eu dizia para todo mundo que eu servia para cuidar do filho dos outros, né? Eu estava muito bem preparada, fazendo cursos e ajudando até na igreja que eu frequentava a cuidar das crianças. E eu estava fazendo a faculdade, então, por algumas situações, né, da vida, eu engravidei. E aí, eu estava diante de uma gestação não planejada. E aí veio o pânico, né? Nós não nos preparamos para essa situação, nós não estávamos planejando. E quando eu me vi diante dessa situação, eu confesso que eu fiquei desesperada. E assistindo um pouco o programa aqui com vocês, eu comecei a perceber essa sensação. Eu tentava buscar dentro de mim esse bendito desse instinto e não era algo natural, era algo desesperador. Mas o que me ajudou, né? Um irmão caçula que eu ajudei a criar esse cuidado. Eu sou a única menina numa família de 3 meninos. Por trabalhar em escola, então esse cuidar de outras crianças. Então eu fui percebendo que eu já tinha essa aprendizagem necessária para o cuidado dessa criança, né? Então, quando a barriga vai crescendo, a gente vai entendendo, né? Que agora eu não vivo mais só por mim. Então, algo realmente muda dentro de nós. Então, falando como uma mãe que passou por uma gestação, algo se transforma dentro de nós. Mas eu precisei ler bastante, precisei assistir bastante palestras, conversar com bastante colegas de trabalho, para poder me sentir preparada para esse que eu chamo de ministério, né? É um ministério você educar, você cuidar de alguém. Então, aquela Débora que gostava de parques de diversões, andar de moto, cortar de cais, ela começou a deixar de existir para entrar em cena uma pessoa que ia cuidar de outra pessoa, né? Então, eu acredito assim, que mesmo que eu não tivesse gerado uma vida dentro de mim, eu acho que essa sensação de ter que cuidar de alguém, de pensar em ter essa responsabilidade de cuidar de alguém, faz com que você mude, né? Você tenha essa responsabilidade, né? Esse cuidado com o outro. Muito bem. Pastor, tem uma pergunta, pastor? Tenho. Débora, você tinha a questão técnica, pedagógica, né, por profissão,
Eu creio que isso com certeza contribuiu no processo. Ajudou. Mas como é que você faz a leitura do seu processo, desse encontro, porque você buscou o conhecimento? Como é que você lê assim, uau, eu descobri que eu sou mãe, né? O que mudou a chavezinha aí internamente? Foi muito difícil. Eu confesso que, assim, eu só fui descobrir Débora mãe no meu segundo filho, tá? É difícil admitir isso, mas na minha filha Alice, hoje ela tem 18 anos, né? Mas eu não sabia identificar, né, os choros, né? A criança percebia todo o meu nervosismo, toda a minha inexperiência. Então, foi muito, muito diferente. Eu me sentia muito mais segura, muito mais tranquila no segundo filho, né? Já estava mais tranquila, já sabia que aquilo iria ser uma fase, né? E a gente vai entendendo. Mas no primeiro momento, eu acho que quando ela tinha, sei lá, 5 anos, que quando ela parou de depender inteiramente de mim, sabe? Quando vai para tomar um banho sozinha ou se alimentar ali, né? Sozinha, escolher os alimentos, aí que você começa a sentir, né? Que, poxa, eu fui mãe, né? Eu não tinha percebido. Eu fui mãe ali naquele momento, né? E o que eu falo agora você falando, né, lembrei um pouquinho da gravidez da minha esposa, e ela fez a mesma pergunta, Cris, mas eu até quando que eu vou ser mãe? Eu disse, olha, a partir que você engravidou, você já é mãe, só não tem a experiência. Você vai, agora, quando tiver um segundo filho, você vai ser continua sendo uma mãe, porém agora uma mãe com experiência. E agora eu queria perguntar, quando você tem essa noção bem desenhada na sua cabeça, isso tranquiliza algumas pessoas que são pressionadas por essa cultura. Como que você está discipulando isso em uma roda de conversas, né? Vai visitar alguém, gente, agora, né? E aí você consola essa mãe, porque esse tipo de informação agora, ela devia ser mais abrangente, porque a gente às vezes pega, dá nome ao sentimento, o sentimento não é aquilo. Sabe aquela troca, você sente algo com o nome de outra coisa? Eu acho que é isso que é quando a pessoa pega o tal instinto materno e aplica nesse ato que pode ter. Como é que você discipula agora essa tranquilidade de construção do ser mãe? Sim, dentro da própria família, a gente desenvolve isso, né? Com os meus sobrinhos, em visita com eles, passando essa experiência para eles e mesmo no cuidado, né, com os familiares, porque realmente a sociedade cobra que você, após ter o bebê, você tem que estar sorrindo, muito feliz, muito animada, muito grata, né? E não é assim, você está sempre muito cansada, muito deprimida, aquela transformação que acontece, a mudança na rotina, a quebra na sua carreira, de repente, profissional. Então, é muito importante isso, né? No meio que nós trabalhamos, pelo menos eu trabalho na escola, eu sempre trago esse assunto para as reuniões de pais, o quão importante é termos essa tolerância e essa fala, né, de que não deve haver tanta cobrança em cima de uma mãe. E nós julgamos muito, né? Poxa, olha, essa daí serve para ser mãe. Ah, essa daí não serve para ser mãe. Ah, essa não merecia, né? E é muito difícil lidar com isso, né? Eu fui muitas vezes julgada. Falar, aí, ó, pedagoga, né? É muito complicado, porque funciona com o filho dos outros e com o filho da gente não funciona. Verdade, então... Débora. Fantástico que você está falando. A construção, e legal que você leva isso para o trabalho, discipulando essa informação. Débora, que papo gostoso, a gente queria continuar, né? O tempo não nos permite, mas a gente vai pegar algumas questões, algumas falas aqui. Tenho certeza que também o pastor gosta de pontuar algumas falas e traz para a gente poder conversar, o pessoal de casa também. Mas o nosso abraço e obrigado por atender o nosso chamado. Muito obrigada, eu agradeço. Foi um Grande prazer. abraço. Débora, obrigado pela participação. Ótima participação, trouxe algo assim, né? Mostrou aquele início, pegou o tal instinto, pegou um instinto com outro nome, outro significado, mas aí pôde aprender. Eu achei legal a gente poder colocar que sempre que a mulher já gravidou, já é mãe, né? Só que e é a uma mãe que não autenticidade conhece. dela, né, Petra? Gostei. Assim, olha, eu descobri
no É meu duro segundo, dizer, né? mas, a frase que me chamou a atenção, é duro dizer, mas, né? Esse duro dizer tá mais a ver com o outro, né? Tem mais a ver com o outro do que com ela mesma, porque ela compreendeu as fases dela. Sim. Mas esse o duro dizer significa me cobram que eu seja esta pessoa, mas eu sou outra. Sabe uma outra coisa que me chamou a atenção? Que ela falou assim, eu gostava de parques, de aventuras e tal. Isso foi o que fez sentido para ela. Ela precisou encontrar um novo jeito de ser mulher e foi o que ela escolheu. Agora não faz mais sentido. Mas a gente também tem que entender que às vezes a mulher vai se tornar mãe e ela vai gostar de fazer uma trilha, ela vai gostar de ir num parque de diversão, ela vai continuar sendo a mulher que gosta de aventura. E isso não faz dela uma mãe menor, ou pior, menor. Não. Então, assim, é muito individual. Cada mulher vai se redescobrindo, vai entendendo, né? Porque, de repente, não sei, não conheço a história dela, de repente, ela percebeu ali que ela estava sendo aventureira porque ela estava querendo seguir o padrão da família, seguir o que todo mundo estava fazendo. Não sei se foi o caso dela. Então, ela precisou entender, isso daqui não faz mais sentido, mas para algumas outras pessoas vão fazer. Então, acho que isso que você perguntou também, Cris, né, de como que ela está fazendo, eu, quando trabalho com atendimento de pais grávidos, que hoje em dia tem também, né, isso, antes de ter o bebê, você também pode passar por um pré-natal psicológico para você se preparar, né? Então, esse pré-natal, eu fico assim, batendo muito no pé. O que vocês precisam ver o que é importante para vocês, porque os pitacos vão vir, é incrível. Todo mundo tem a fórmula para o filho do outro, né? O Cris fez todo o processo, né, Cris? Fiz. Sabia exatamente o que iria acontecer. Não, na verdade, a gente presume, né, que algumas coisas vão acontecer. Outras, a gente estava preparado porque os médicos falam, olha, o legal do médico, a gente quer tudo assim, que tamanho vai ter, doutor? Ele vai chorar? Aí você chega lá e diz, olha, a tendência é essa, a gente não sabe. E outra, o médico fala assim, olha, tudo pode acontecer. Só que aí você já vai se preparando para o tudo pode acontecer. Então, quer dizer, não é que você vai ditar tudo, mas ter a informação de que tudo pode acontecer é se preparar para isso. Então, foi isso que a gente foi construindo. Como eu tenho muita dúvida, então eu ia sempre acompanhando a minha esposa, porque quando ela voltava em uma que eu não podia, assim, não, você devia perguntar, vamos juntos. Aí na próxima a gente perguntava tudo que tinha que perguntar. Por quê? Porque aí, tendo isso num quadro, pelo menos até as coisas que a gente sabe que não vai saber, você se prepara psicologicamente. Eu acho que é isso que a doutora faz, né? E eu acho que é uma coisa, assim, por exemplo, para quem já é mãe, para quem já está com outras crianças hoje em dia, quando você vê uma mãe com um bebê, com uma criança, em vez de falar, eu fiz assim, você deveria fazer assim, perguntar, você está precisando de ajuda? Você está com dificuldade em alguma coisa? Tem alguma coisa que você queira saber sobre mim? Porque às vezes a pessoa tá tudo indo, tá tão bonitinho, e aí a gente fala, eu fazia assim, 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 assado. A nossa experiência é legal, é bacana compartilhar, mas será que naquele momento do puerpério que tá assim, né, e às vezes a pessoa tá achando que tá fazendo tudo certinho, aí a pessoa vai falar, mas você não põe o termômetro? Eu ponho o termômetro. E pra ela, não faz sentido colocar um termômetro, mas para uma outra pessoa vai fazer. Então, sempre, 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 quando tem um bebezinho perto, faz sentido para você. Eu tive uma cunhada que teve filho o ano retrasado, e ela, é muito comum, né? O leite, a gente acha que é lindo, né? Neném nasce, põe no peito tudo lindo. Não, dói, tem choro, até acertar a pega. É desafiador, por isso que é importante também procurar consultoras de amamentação, enfim. E aí eu ia conversando com ela ali, olha, você está precisando de ajuda? Está acontecendo alguma coisa? Porque ela relatava, mas nunca assim, olha, vou fazer e vamos e resolve isso, deixa eu... Dá licença, se você precisar de ajuda. E tanto que nós chamamos uma consultora de amamentação só quando ela falou assim, porque a pessoa tem que estar disposta a receber essa ajuda. Não ia adiantar. Apesar de eu saber que desde o início é legal ter uma consultora de amamentação, sim, mas nem todo mundo está disposto a desde o começo ter essa ajuda, né? Então, aí a partir do momento que a pessoa fala, sim, agora eu quero, então tá bom.
E quando você impõe a sua opinião sobre o outro, né? Você cruza a linha, entendeu? Cruza a linha, você, entendeu? Não dá espaço para a pessoa, autonomia para ela gerir a vida dela, o filho dela, a sua experiência é sua. E aí a gente vai contribuindo, o que a gente pode é contribuir. Bora para o intervalo. Ainda hoje, logo depois do intervalo, nós vamos ter uma dinâmica especial com algumas frases que com certeza ou você falou ou você ouviu, tá? Bora lá então, você não pode sair. Especiais estas frases. É rápido o intervalo e voltamos já. Estamos de volta aqui com Entre Família, agora aqui, ó, bem ao lado desse quadro, que tem frases importantíssimas sobre a maternidade. E aí, Cris, tem aqui, olha, tem aqui uns corações aqui, ó, Que faz chique, sentido. olha só. Faz sentido. Ou não, aqui, ó, tem nada a ver, com todo amor, né? Entendi. Que dá pra gente falar, não tem nada a ver, com amor, com carinho. Ah, eu vou poder opinar nessa frase aí. Não, vamos dar pitaco, que é Vou o que dar a gente sabe pitaco, fazer. Só que agora a gente foi convidado, tá? É diferente. Ah, é? Não, De vez em das quando outras você tá vezes lá, não, ninguém chamou. A gente só foi falar. Aí a mulher quer até respirar nos primeiros 15 dias, tá lá. Pra ver Falando lá, Olha a carinha de joelho, foi parecido que com fulano, a mulher tá bonitinho, sentindo, a mulher tá se situando, ainda deu espaço a pessoa respirar. Eu gosto quando a pessoa chega assim, não vou falar nada não, mas... Nossa, pôs meia, né? Nós estamos em janeiro, parece que precisa de meia. Não, mas nada a ver, não. Você Nada faz a o que você ver, quiser. já não, colocou bobagem. aquela lãzinha pra não dar bobagem. soluço, aquela lãzinha aqui? Do nada. Do nada pega com saliva, puxa a lãzinha e coloca. Aconteceu isso comigo. Quando eu voltei, tinha uma lã na testa da minha filha. Eu falei, que isso? Você cuspiu na minha filha? Por isso que a gente vai cuidar na fala, né? Exatamente. Por isso que a gente vai cuidar na fala, a gente vai ficar observando, né? Aí a pessoa fala assim, é cultura. Aqui em casa a gente coloca a lã inteira na boca de quem faz isso. Brincadeira, não faça isso. Foi Eu vou te amarrar com essa lã. Você cuspiu na minha filha. Não. E nem era pandemia, eu já tava Vamos agoniada. pensar na ovelhinha que acabou. Eu vou ficar observando o que a Petra vai dizer. A moeda no umbigo, amarrando a barriga do seu filho. Olha, eu já passei na tela. Vamos lá, então. Que tela, Vou gente? dizer mais Que outra tela coisa. sou eu, que Quando é? você vai na casa da tua mãe, você tem 40 anos e ela mostra o teu umbigo pra tua mulher. Guardei do que cheirinho. Guardei. Olha, ainda tem um cheirinho dele. E chora. Umbigo caído. Guardou o umbigo. De 40 anos. Aí ela Sério? tem, junto com o negocinho Sério? do hospital. Sério? Ah, hospital. negocinho do... Sério? Ok. Ai, que tipo de mãe que guarda umbigo? E a minha mãe ficou Nada com a ciúme. ver. A minha irmã ficou com ciúme e a minha mãe me falou assim, ó, a tua não deu pra guardar que apodreceu, a dela não deu. Eu digo, Da Isabela tá guardado, então. Não, nada a ver, a mãe que faz esse tipo de coisa. Pode ser. guardou um biguinho. Vamos prestar atenção aqui. Guardou um bico. Guardou um bico. Uma mãe Prepare, sempre Isabela. sabe o que se passa com o bebê. E aí, faz sentido? É pra colar? Aqui, ó, é uma. Aqui, ó. Podemos colocar aqui. O que é? Ih, nada a ver. Licença, Sempre licença. padroniza. Não, gente. Nada a ver. O sempre. Não, sempre é muita pode coisa. como não pode. Sempre é muito. Ela pode como não pode. Não sempre sabe, mas depois passa um tempinho, ela já tá tão acostumada, ela já viu tantas coisas, tantas vezes, que ela já até sabe. Mas não é que ela sempre sabe. Vai desenvolver a percepção Ela que você desenvolve, falou? Exatamente. Eu tive a Isabela, amamentei. Quando fui ter a Esther, falei assim, essa amamentação não me pega mais. Pode vir, criança, vem que a mamãe vai dar mamar. Pá, pegou, já doeu, começou a doer, já sangrou tudo. Eu falei, não acredito. Eu não sei amamentar, eu não sei amamentar. Foi um desespero. Segundo filho, eu falei, não é possível, uma mãe de segundo filho, ela deve saber amamentar. E na minha cabeça era uma coisa minha, Não, que, e outra? né, não fisiológica, não do formato do bico, da boca da criança. Não, na minha cabeça eu não sabia amamentar. Não, e outra, tem gente que até carrega, se não falar, a experiência pro próprio seio. Não, ele já sabe como é que ele se comporta. Eu disse, meu Deus, calma, ele não, faz parte de você, fisiologia. Você já viu essas pessoas falando? Gente, Não, aqui tá tudo bem, colocou agora um ser uma inteligência no seio. No peito. Não tem jeito, pronto, é isso. Você aprende. Bora lá. Agora mais uma frase aqui. Será que você já ouviu essa frase? Ó, o amor incondicional não é imediato, é um processo ou não. Nasceu um filho, nasce um amor incondicional. Nada a ver ou faz sentido? Nada a ver? Faz sentido? Faz sentido. Não é imediato. Sabe que eu lembro? Faz sentido. Quando a Bia nasceu, eu não conseguia dar mamar e tem que ficar 2 dias, né? Eu fiquei 4 ou 5.
E, nossa, era desesperador, porque eu não conseguia ficar com a Bia, porque ela não pegava, eu enfiava o peito, ela não pegava, eu enfiava o peito, ela não pegava. E aí ela ia pro braço do Paulo e ficava. Parava de tirar, eu falava, mas não é possível, tem alguma coisa errada. E aí foram muitos dias, eu pegava, olhava para ela e falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Cadê esse amor? Porque eu não senti esse amor. Eu amei, assim, tipo, achei legal. Tirei um monte de foto, foi tudo lindo. Mas sabe que quando foi cair a ficha, pra mim, gente, não tem fórmula, tá? Foi cair a ficha pra mim que eu amava muito. Quando a Bia tinha 3 meses, ela ficou com bronquiolite, ficou internada 8 dias no oxigênio. Nossa. Ali, eu falei, nossa, agora eu sei o que é amor. Doeu muito em Petra, mim. isso está relacionado ao conceito de que amor é algo que eu construo, que eu decido a cada dia? É mais conceitual? Todos os dias, né? Você vai aprendendo, você vai criando vínculo, você vai vendo o desenvolvimento. Isso é intimidade, né? Há uma predisposição natural, porque você Então, gerou, né? Existe essa predisposição, sim, da mulher, né? Porque depois a gente pode até falar sobre isso, tem a força feminina, a força masculina, daqui a pouco a gente fala. Mas existe essa predisposição de quem gestou, sim, mas a gente não pode esquecer que ela tem os traumas. Se ela não olhou para os traumas, às vezes ela vai olhar, bloqueio. ela vai olhar e ela não vai querer chegar perto do bebê. Inclusive, é muito comum, é comum, mas não é tão falado, as mulheres pensarem em se suicidar, pensar em se suicidar com o bebê. Então, assim, mulheres, vou até falar aqui, se você sente isso, procure ajuda. Ajuda, né? É sério e tem solução. Porque muitas vezes, o que acontece? Gente, não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi 4. Várias pacientes que eu escutei de Petra, eu pensava, estava dirigindo e falava, não, vai eu e vai meu filho também. E eu nunca consegui colocar isso pra fora, e eu não consegui pedir Aquela ajuda. vergonha. Porque que vergonha, né? Como assim? Você tem que amar seu filho? Mas como assim você tá pensando nisso? Quem pensa em suicídio, ela não pensa porque, ai gente, que lindo. A pessoa pensa porque ela tá sofrendo. Então, se você em algum momento sentir isso, conhecer alguém, não seja a pessoa que vai falar assim, não, deixa isso pra lá. Não, você não tem motivo. Procura ajuda, porque é muito sério. Eu acho que se encaixa a casos de abandono, né? Que a gente tem, por exemplo, assim, essa disposição de abandonar, né? Que a gente acaba julgando de uma forma muito... Sim, porque a sociedade vê, e é triste, sim, a gente tem que aprender a separar. É triste? Sim, é triste. Só que isso não significa que a pessoa não tenha as questões dela. Às vezes ela está com uma demanda tão grande que ela não dá conta. E às vezes, o melhor que ela pode fazer naquele momento é entregar, isso é amar também, entregar ao filho e falar, eu não dou conta. Cuida pra mim. Cuida pra mim. E ela vai precisar ser cuidada. Aí eu lembrei, só para citar, a gente vai abrir o próximo, né? Que o amor de Deus vai ser comparado por uma coisa que não é natural, mas pode acontecer. Ainda que uma mulher venha a esquecer, né? Então é interessante. Ainda que abre espaço para que pode que isso acontecer. um dia possa acontecer. E aqui a gente tem uma análise psicológica, é interessante. Sim, a gente... muito bom. Petra, quer revelar aí essa parte aí? Dá para você colocar atrás o quadro? Isso, muito bem. A frase é a seguinte, olha, uma mãe deve sempre se sacrificar pelo bem do filho. Sempre se sacrificar pelo bem do filho. O que é sacrifício? O que é sacrifício? Aí, porque aí eu posso colocar, faz sentido e nada a ver. Não faz, Depende. O que é sacrifício? Então. Porque nesse sentido, numa visão de amor genuíno, eu vejo que faz sentido. Agora, que sacrifício? Se anular? Quem não se ama, e num não bem, ama o né? outro. E o que é o bem também, né? Eu vou colocar o nada a ver. Porque sempre, todas as vezes, são todas as vezes, sempre se sacrificar. Então, assim, final de semana, ela pode contar com a rede de apoio. E aqui a gente está pensando num filho, quem sabe, bebê, mas os filhos também têm escolhas. Eles continuam. E aí, eles continuam. Mas aí, Petra, não entra também o questionamento do bem? O que é o bem para o filho?
Porque às vezes o bem... É negar. É, o bem, exatamente, né? Às vezes eu acho que o bem é fazer tudo. Não, mas o bem também não é, né? Se afastar. É dar limites, é ver os filhos quebrarem a cara, às vezes, né? Por exemplo, eu vou sair daqui hoje e eu tenho uma consulta com uma terapeuta. A minha filha está com a minha sogra, hoje eu só vou me ver minha filha umas 8, 9 horas da noite. Eu preciso me sacrificar pela minha filha, porque, poxa, minha filha quer ficar comigo. É importante, é muito importante, mas eu preciso estar bem para que eu fique bem com a minha filha, para que ela fique bem. Então, não adianta eu me sacrificar. Eu não vou fazer a unha, eu não vou cuidar do cabelo porque minha filha precisa de mim, eu não vou fazer um exercício porque minha filha precisa de mim. Ela precisa de mim, sim. Só que eu também preciso sacrificá-la um pouquinho, porque se eu não ficar tanto com ela, eu vou cuidar de mim, meu marido, vou cuidar do relacionamento, né? E que vai ser um bem para ela também, né? Também vai ser um bem para ela. E viver Acho que o muito tá em bem. prol do filho faz com que muitas vezes a mulher ela perca a identidade. Então ela não é mais nada a não ser mãe. E o dia que essa criança sai, o dia que ela precisa se desvincular desse personagem, né, dessa função materna, ela não se identifica mais. E o bem, isso é bom para o filho? Sim, e às vezes você vai ter que... Às vezes você vai ter que castigar o filho pelo bem dele. E automaticamente isso sacrifica a mãe, porque nenhuma mãe quer ver o filho nessa situação. Às vezes o sacrifício é cuidar de si mesmo. Exatamente. Né? Porque o natural às vezes. Mas assim, às vezes vai se sacrificar, porque tem dia que a gente não tá aguentando ficar de pé. Esse aqui. Com esse aqui. Exatamente. Os dois, Para mim depende. Licença, Petra, só vou... Depende Vamos o que revelar é bem então e a o que é última sacrifício. frase, porque faz sentido ouvirmos a diretora falando que acabou-se o tempo. Licença, Petra, vou te ajudar aqui. A última frase. E no fim das contas, mãe, é tudo igual. Quem vai pegar faz sentido aqui? Quem é que vai... Eu tô brincando. Quem é que vai fazer sentido aqui? A mãe é tudo igual. Vai ver aqui, ó. Faz sentido? Nada. Nada a ver. Não, cada um tem sua história. Me representa, Cris, vou te representar aqui. Tá bom, nós dois. Fechou. Olha aí. Tá chegando, inclusive, agora, já que tem... Vai parar por aqui? Não, você agora vai participar. E na tela tem uma interação muito especial pra gente aqui. O povo faz esse programa. É anônimo, não tem problema nenhum. E quando a mãe pensa que está fazendo tudo errado, isso acaba afetando a própria autoestima, né? Então, ela está sempre colocando, não, estou fazendo tudo errado, não está dando certo. Às vezes, a rede de apoio não está apoiando, né? Está vaiando, e ela acaba absorvendo isso. O que ela pensa de como está, revela um pouco de como ela vai estar durante esse período também? Ok, vamos lá. 1, 2, 3, pé no chão, tá? Pode ser que ela realmente esteja fazendo algumas coisas errado e tá tudo bem, a gente faz coisa errada mesmo. Então, você vai pegar um papelzinho, você vai anota lá. O que eu acho que eu já fiz até agora? Poxa, eu pari, eu dei comida, eu não amamentei, mas eu dei mamadeira, eu arranjei alguém para cuidar. Então, vai colocando se você pariu esse filho, você não tá fazendo tudo errado, tá? Começa por aí. Agora, número 2. Perceber o que você está fazendo de errado, porque às vezes você está gritando, às vezes você está batendo, às vezes você está colocando de castigo o tempo todo, às vezes você está sendo agressiva. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, não ir nem para um lado nem para o outro, porque às vezes ela está percebendo que ela não está bem, que nem a autoestima não está legal. Se a autoestima dela não está legal, ela não vai ter paciência, ela vai se irritar, ela vai se achar... O cocô da galinha não vai se achar boa. Então, assim, se você tá percebendo que não tá legal, o que você vai fazer? Cuidar de você e perceber o que é o seu gatilho. Porque aí, se você cuida dos seus gatilhos, da sua autoestima, você vai conseguir olhar e falar, é isso daqui, eu preciso melhorar nisso. E é isso daqui, eu preciso fazer tal exercício. Então, assim, não se acomode nesse sentido de olhar... para aquilo que tá ruim, falar, de fato, faz parte, as mães erram mesmo. A gente erra sim, mas uma coisa é você errar, outra coisa é você persistir no erro.
Então, buscar soluções aí através das informações. Tem mais interação aqui, bora lá, bora conversar com esse papo legal aqui. É a Lloyd Felipe abrindo o coração, é da África, Moçambique. Um grande abraço aí para o pessoal da África. Acho que nem todas as mulheres nascem com esse dom da maternidade, né? E aí a Lloyd... generaliza, falando, nem todas as mulheres, algumas nascem, outras não. Como é que funciona? Acho que cabe você falar sobre a força feminina e masculina. Vamos lá. Nós temos duas forças. A gente tem uma força feminina e uma força masculina. Na força masculina tá a razão, tá a ação, ter que fazer, categorizar, tá a rigidez. Na força feminina tá a criatividade, o intuir, o sentir, o nutrir, o maternar, o relaxamento. Todos nós, homens e mulheres, temos essas duas forças. O que acontece? Nós, mulheres, quando nós começamos a trabalhar, começamos a cuidar daquilo que é importante pra gente, a gente grudou aqui na força masculina. E aí, muitas vezes, essa força feminina fica de lado. Sim, então, muitas mulheres têm dificuldade de maternar. E aí, não é só maternar. Tem dificuldades na criatividade, às vezes tem dificuldade na sexualidade, porque traz essa rigidez, a mulher precisa estar relaxada, né? Então, mas a nossa essência, está na nossa essência, assim, o maternal, nutrir, o cuidar. Agora, não precisa ser um bebê. Você pode usar essa essência da maternidade para cuidar dos seus sonhos, dos seus planos, gerar coisas boas. Agora, uma coisa que eu trabalho muito, muito, muito com as minhas pacientes toda escolha tem um preço, né? Então, a gente paga um preço muito alto por tudo que a gente conquistou, sim, a questão de tomar anticoncepcional, isso nós tornamos um pouco mais linear aquilo que é assim. Nosso corpo, ele é assim, isso tem um custo. Depois que a gente começou a tomar anticoncepcional, essas coisas, aumentou o número de câncer e tudo mais, né? Então, eu acho que toda mulher precisa perceber qual é o momento que ela precisa trazer a força feminina dela à tona, que pode ser através de uma dança, de uma arte, de cuidar de alguma coisa, e quando ela precisa colocar a força masculina em ação. Então, é uma questão de se conhecer mesmo. Petra, você não acha que também aí entra o papel do homem para dar esse suporte, para que a mulher também, em determinado momento, desenvolva mais isso? Porque a própria ausência também pode gerar isso, né? Da presença do homem. Segura, Petra. Segura, sensacionalismo. Pessoal que está em casa agora, nesse momento, quer saber a resposta? O pastor fez essa pergunta. Está no roteiro aqui, hein? Vamos fazer o seguinte, a resposta vem depois do intervalo. A senhora que estava querendo tomar aquela água, é o momento. Mas não se... Não acredito. Vai ficar sem receber. Voltou. Sentou no sofá, deu tudo certo. Um breve intervalo e a gente volta já já. Volta aqui com Entre Família. E eu quero falar aqui uma novidade pra você. Você viu que a gente fez um suspense, né? Pá, chegou aqui a Carol aqui do nada. É isso, minha filha. O negócio é cair aqui do nada, porque eu vou contar aqui uma novidade pra você. É bom que você já assustou, já levantou aqui, abriu o olho, olhou pra TV novamente. Aumente o volume. Isso. Tem dica importantíssima. O que você vai fazer hoje à noite? Claro que eu vou te chamar. Imagina que eu não ia te convidar aqui para uma... Opa, hoje tem um evento maravilhoso. Estreia hoje a nova série, a nova temporada do programa Bíblia Fácil. É isso mesmo. E o programa Bíblia Fácil nessa temporada vai falar sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Como essa figura ela age dentro da Trindade, que nós chamamos, né, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Às vezes você já orou desta forma, mas não parou para pensar quem é esta pessoa, a personalidade dele, né? Vamos falar um pouco sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Vamos falar um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Carol, o que é o dom do Espírito Santo? Eu já sei, é dom de língua, hein?
Dom de língua aqui, eu sei exatamente como é que funciona isso. Será que exatamente assim que você pensa é da forma de fato que ele age na vida de cada um de nós? Olha, este programa tá sensacional. Então hoje às 22 horas inicia a nova temporada do Espírito Santo. E para você que é um anjo da esperança, eu quero agradecer as suas doações. Nos últimos meses aí nós fizemos apelos específicos para o lançamento de um novo estudo bíblico. E hoje, neste programa especial, na abertura deste programa, você vai conhecer esse novo estudo bíblico que fala sobre o Espírito Santo. Então, além de você acompanhar aí as noites, né? Toda sexta-feira às 22 horas, você acompanha o Bíblia Fácil, você também pode conseguir aí, ó, receber na sua casa um estudo todo especial e hoje à noite você vai saber mais sobre esse estudo, viu? Não vou dar spoiler não, mas você vai saber, você vai poder pedir, vai lá pra sua casa e é de graça. Pronto, falei 90% do negócio aqui. Agora o conteúdo você vai saber hoje à noite. Mas se você tem compromisso, Carol, não dá, 22 horas é muito tarde, não vou conseguir acompanhar, vou fazer o quê? Vou lá no NT Play? Calma. Tem reprise amanhã, sábado, às 14 horas. Então, sábado às 14 horas tem reprise do Bíblia Fácil, ainda falando sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Então, você não pode perder, viu? Já sabe que aqui no Novo Tempo é cheio de novidades aqui e você consegue acompanhar essas novidades e ficar sempre ligadinho hoje às 22 horas. Então, e amanhã, reprise às 14 horas, Bíblia Fácil. Bora sentar ali, vamos continuar a nossa conversa, que eu sei que você tá abrindo aí, ó, o coração, falando bastante hoje sobre instinto materno. Carol, e lembrando que teve uma pergunta do pastor no bloco anterior, né, pastor? Sim, verdade. Eu sei que tem interação, mas só para resgatar aquela questão que eu coloquei ali, de que você falou sobre as duas forças, né? Eu acho isso foi excepcional a sua colocação. Nós cremos no poder de Deus nesse ato criativo, isso é maravilhoso. Mas aí você falou que essa busca da mulher por essa força masculina e tal, os efeitos. Aí eu te perguntei se o homem não deveria, né, dar espaço para que ela desenvolvesse isso. Eu não estou dizendo para tirar essas características, porque como você falou, o homem também tem as características. Os dois têm as características de um e de outro, mas isso assim, é mais notório, deveria ser. Natural. O que acontece? Para que o homem consiga paternar de uma forma mais carinhosa, ele precisa acessar essa força feminina, senão ele fica aquele pai muito lógico, muito assim, sabe? Só que uma mulher muito masculina, ela tende a se conectar com homens muito femininos. E aí ela vai reclamar. Ela vai reclamar, eu preciso que você tenha ação, eu preciso que você faça, mas você não resolve nada. Mas ela conecta com o homem frouxo, no sentido que não toma a frente. Então, que você falou assim, o homem não tem que dar espaço, a questão é que os dois vão precisar trabalhar. Porque ela vai estar ali armada, tipo, eu dou conta, eu faço mesmo. E ele vai ficar, ai, mas eu tô sentindo muito, mas ai, tem que estar... Sabe, não vai conseguir ir para ação. Num consultório você diria o quê? Para ela e para ele separadamente. No consultório eu falaria, se fosse atendimento de casal, eu falaria para os dois, se fosse separado. Se fosse para ela, eu ia falar, deixa a bagunça, solta, deixa ele assumir as consequências, fale, não fica ali falando, faz isso, faz aquilo. Se permita ser cuidada. Essa, com certeza, isso ia sair da minha boca. Mulher, se permita ser cuidada. E vamos sacudir o cara. Aí vai dizer mais uma? Mais uma pra fazer isso comigo? Eu ia falar, então, se você não quer que ela fique mandando, você tem que fazer antes dela mandar. Então, você tem que agir, tem que parar de sentir tanto. Pode sentir, sim. Só que não adianta ficar só sentindo. Então, você vai levantar. A toalha tá ali em cima da cama. Antes dela pensar em pedir, você já, opa, vou resolver isso aqui. Não vai Petra, a minha dúvida é, agora, força. Onde é que navega entre temperamento e personalidade? Como assim? Onde é que navega isso? Tipo, eu tenho uma construção da minha personalidade, eu tenho essa força, né? Mas no decorrer da construção da minha personalidade, eu
ampliei essa força. Ó, tem gente que fala assim, não, isso aí tem a ver com o meu temperamento. Sabe aquela pessoa que tem essa defesa? Nasci assim. Entendeu? É o tal do vou dar o nascer texto assim. espiritual, mas daí a Petra faz análise psicológica, tá? Mas uma pergunta... Não existe nenhuma tendência herdada ou adquirida que não possa ser transformada pelo poder do espírito. Aí, ó, essa é benção. Isso já deu esperança. Porque tem aquela pessoa que fala assim, não adianta a Petra me sacudir. Esperança ou saiu da zona de Não conforto. adianta a Petra me sacudir. Aí ela coisa... Já deu todo esse quesito aí. Porque tem pessoas que têm essa negação, né? Então, vou falar de mim, tá? Sai a Petra psicóloga, ou fica também, eu vou contar uma experiência. Eu comecei a trabalhar, Cris, eu tinha 10 anos. E não tinha opção, ou você trabalhava, você trabalhava. Então, eu sempre fui uma mulher muito masculina, que vai lá e resolve, que toma a frente. Só que isso foi trazendo algumas dores. Então, quando eu fui percebendo... Eu tive que me permitir. Eu lembro que meu marido, no começo, a gente vai fazer 12 ou 13, agora você me pegou, não sei quantos anos. Ele vinha fazer carinho em mim, nossa, eu tirava a mão e falava, para, eu não gostava de receber carinho. Mas por quê? Porque meu nome Petra, pedra. Então eu fui entendendo pedra, tipo, seja forte. Então isso começou, quando começa? Lá, no nome. Super interessante. Então eu precisei ser forte, eu precisava dar conta. Tem que trabalhar de madrugada, tem que fazer isso? Vamos! Preciso estudar? Vamos! Não tinha essa. Eu ia resolver. Então eu tive que ir trabalhando, entendendo, aceitando esse feedback da terapia. Petra, você não precisa dar conta. Petra, tá tudo bem se deixar uma atividade sem fazer. E aí, adivinha? O meu marido, ele vem de uma família muito carinhosa. Nossa, o Paulo é amor, um beijo. Ele é um poço de amor. Me ver chorar, ninguém me via chorar. Hoje em dia é difícil, mas ainda é mais possível. Eu choro perto das pessoas. Mas chorar era coisa de outro mundo. E meu marido, nossa, ele chora em comercial de margarina. Então, você vê como a gente busca isso. Atrai a falta. Atrai aquilo ali, né? Então, a gente vai equilibrando. Só que eu poderia também ter sido aquela mulher que... Não, eu dou conta mesmo, eu faço mesmo, ele não vai conseguir mesmo, ele é assim mesmo. Não! A gente vai se adaptando, né? Então, a ideia é, nós sim carregamos muitas coisas, a gente traz esse feminino e o masculino da nossa vivência familiar, né? Então, se você é uma pessoa que precisou, assim como eu, trabalhar muito cedo, dar conta de muitas coisas, não teve tanto recursos, pode ser que você tenha ficado preso, ou dependendo da forma que a sua família age na força masculina ou na força feminina, de eu tô sentindo, nada vai dar certo. Tem a ver também com a cultura da família, né? Sim. Enquanto aquela família tem essa representação feminina mais voltada para este ou para outra força que nós temos. Agora é o seguinte, eu tô sabendo que tem gente aí para falar, abrir o coração, consulta aqui, consulta grátis com a Petra. Na tela, Márcia Veloso, olha, para mim o instinto é um impulso natural e inconsciente. É isso que as pessoas chamam de instinto materno. Acredito que não está presente em todas as mães. Se fosse algo natural, seria a explicação de uma mãe amamentar. Qual seria, né, a explicação de uma mãe amamentar primeiro o filho e o segundo não saber nem colocar no peito? É isso daí, não existe. É sobre isso. Não existe, cada experiência é única. E uma coisa que eu quero frisar muito, tá? A força masculina é melhor do que a feminina é melhor do que a masculina? Não. O que a gente precisa perceber é qual é a força que precisa entrar em ação agora. Dependendo num cuidado com o filho, eu preciso ser lógico. O filho caiu. Se eu entrar muito na força feminina, tá sangrando, cortou alguma coisa, eu não vou conseguir agir. E aí eu vou precisar entrar na força masculina e falar, opa, vamos pro carro. Foi. Vai sem roupa mesmo, mas vai, né? Então, a gente precisa perceber, para nós trabalharmos, conseguirmos ter foco, atenção, precisa ter a força masculina. Agora, sim, tanta coisa para falar, né, gente? Mas não é? Uma coisa que puxa a outra. Os estudos falam que não tem a ver com homem e mulher, porém, se você
por exemplo, não teve um bom relacionamento com o seu pai, pode ser que você tente buscar muito essa força masculina por não ter tido um relacionamento com o pai, ou pode ser que você repulse, rejeite mesmo essa força. Então, você não consegue ter foco, você não consegue planejar, porque o nosso inconscientemente, ele faz umas conexões meio doidas. Então, muitas pessoas, por isso que é muito individual, é muito assim, cada pessoa uma história. Então, dependendo da pessoa, vai precisar fazer um trabalho interno de reconexão com o pai possível. O pai que deu a vida e ainda que isso doa, que o pai não tenha sido presente, tenha agido de formas que você não concorda, esse foi o pai que deu a vida. Isso é muito importante, né? Entender das nossas relações com os nossos pais e de que forma essas relações se transferem para a nossa maternidade. Faz todo sentido. Petra, eu quero agradecer aqui a sua presença. A gente quer alongar aqui o programa, ficar com você até mais tarde. A produção falou que não, que tem que acabar. Não sei que negócio é esse. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu quero aproveitar, eu tenho falado muito sobre autoestima no meu Instagram, é Petra Rosa Psicóloga. Então, vocês podem seguir, podem me acompanhar, manda as perguntas, às vezes não dá para responder ali, mas aí todos os dias eu respondo caixinha de pergunta. Então, assim, é para as pessoas não terem desculpa mesmo. Ah, não tem dinheiro para fazer terapia, ai, não posso fazer. Não, eu faço isso, muitas outras pessoas fazem. Então, não entrem nessa dor de, ai, não tem como. Tem muitas coisas que estão na internet, que estão no Instagram, que estão em muitas redes, na TV, na revista. Não fiquem presos no eu fui assim, eu sou assim. Não, você está assim, você pode mudar. Amém. Terminamos com esperança, mas terminamos não, porque ainda temos a cereja do bolo aqui na nossa tarde. Pastor, um recado da Bíblia que tanto cita essas mães, né? Vou usar uma frase que eu ouvi aqui no ponto do pessoal do Twitter, que diz assim, só vou acrescentar que nós ficamos conscientemente petrificados com a sua fala. Eu acredito que tem horas que Deus usa a gente para dizer algumas coisas, né? Assim, de forma muito pontual. E eu acredito que sua fala foi iluminada pelo Espírito. Amém, que obrigada. Deus continue te usando poderosamente. E dizer para o Paulo, ela pode esquecer a data do casamento, tal, se é 12 ou 13 anos, né? Mas você não, né, Paulo? Você não esquece, né, Paulo? Você não esquece. Obrigado. Ela está perdoada. Um beijo, hoje é aniversário da minha avó, gente. Um beijo, vó. Fica à vontade. Aproveitando. É muito legal o seu carinho por sua família. Eu quero ler um texto que a gente não vai esquecer. É o versículo da coincidência. O livro é Hebreus. E o capítulo é 11. E o verso é 11. Então, Hebreus 11, 11. Diz assim, pela fé, esse é um capítulo da galeria dos heróis da fé, aqueles que viveram pela fé, sabe, apegados a Deus. E lá diz assim, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante ao avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quero sublinhar aqui a frase, né, assim, no meio ali. Poder para ser mãe. No caso de Sara, já avançada, foi o de gerar filhos. Mas eu quero ampliar, tá? Talvez você não veja naturalmente, eu tenha rejeição em algum momento. Como a gente viu aqui, está tudo bem. Agora, se você tem filhos, não esqueça, Deus te dará poder para ser mãe. Se você não pode gerar filhos e você adotar, você terá poder para ser mãe. E se você fizer uma escolha de não ter esse vínculo maternal ou de adoção ou de um filho gerado, não esqueça, esse poder pode ser exercido através do seu trabalho, através de ser uma influência
na vida daqueles que se aproximarem de você. Mas Deus está disposto a dar poder, mesmo que às vezes as forças sejam limitadas. E não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E o Senhor quer dar esse poder para você. Obrigada, pastor. É isso. E tá chegando ele, o Vide Saúde. Olha, hoje vai falar sobre saúde bucal e a Covid-19. Qual será a relação, hein? Vamos descobrir hoje também. Hoje é dia de receita no Vide Saúde. Mas segunda-feira a gente tem um encontro marcado às 2h30 da tarde. Vamos falar do que, Cris? É tarde para falar ou não? Não, não é tarde porque... Será que é tarde? Será? Será que é tarde demais? É o tema de segunda-feira, hein? Mas tarde pra quem? Tarde pra quem? Pra quê? Quem é que estimulou algo do gênero, né? Quem é que falou do tempo aqui? Do tempo. Então, olha, você não tem mais idade para fazer isso e tal, né? Algumas pessoas até falam aqui no estúdio para algumas pessoas, né? É uma piada interna aqui do nosso programa. Não, mas é que... Não, na segunda-feira nós vamos conversar sobre esse assunto. Porque tem coisa também que não cabe, dependendo da idade. Não cabe mais. Ainda há tempo, Será Carol. Que não? Ainda dá tempo, Será que Carol. não? Dá Ainda tempo? Dá tempo. Dá tempo, né, pastor? Aham. Ainda dá tempo. Vamos? É isso. Sempre dá. Deve Sempre dar. dá. Sempre dá. É isso. Esse vai Viu? ser o pedido de oração do final de semana. E é... Tempo de mudar as piadas internas. Dá tempo, dá tempo. É que eu também faço essas piadas. E a Carol tem a mesma idade do que eu, dá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo de boa, é isso aí. vamos lá. Apesar de não parecer, eu É verdade, eu tenho a um mesma pouquinho, idade que ele. aparento um pouquinho mais novo, mas eu não uso isso como um critério. Com todo carinho, né, Cris? Com Faz todo favor, carinho, que as com minhas todo carinho. crianças Mas... não me deixam silenciar. O último visagismo que teve aqui na TV, fui informação. obrigado a colocar aqui grisalhos na minha barba. Vocês viram que não é uma coisa natural. Deu uma farinhada. Não combina com a minha pele. Petra, não estou conseguindo, vou ter que fazer uma terapia aqui, não estou conseguindo manter Eu vou esse direto discurso. para terapia agora, que eu não aguento manter, eu mais. também vou, acho. Não, eu vou. Vamos Vambora. agora. Acabou. Tchau. Tchau.